Entrevista do dia. Hoje nós vamos receber a doutora Silva Nakajima, que é dermatologista e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse verão amazônico e a nossa exposição ao sol. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso que as pessoas tenham cautela para não se exporem demais aos fortes raios solares. Curioso é que em Manaus a gente tem muita chuva e muita gente pensa assim, não está nem fazendo sol, o tempo está nublado, eu não estou correndo nenhum tipo de risco. Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas com a doutora Silva Nakajima. Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada, Sky, pelo seu convite e eu espero que seja muito proveitoso, tá? Estou à disposição para as orientações. Então, a gente fala da chuva. Vamos começar falando dessa chuva que não para, que é todo dia, toda hora. E muita gente pensa assim, não está fazendo sol, só é chuva, tempo nublado, não preciso passar protetor solar, tá tudo certo, não estou correndo nenhum risco. Procede ou não procede? Mesmo no período chuvoso, nós devemos passar o protetor solar. Porque as nuvens elas até servem com um pouquinho de antiparo, mas ainda assim passa a radiação ultravioleta, tanto UVA quanto UVB. Então, se você vai sair, né, se expor ao sol, você tem que sim passar o protetor solar nas áreas expostas, meia hora antes da exposição, porque o protetor solar ele tem que ser absorvido também pela pele, né? E existe quantidade também, interessante, né, isso aí, porque muitas pessoas não têm esse hábito, né, às vezes economizam usam protetor solar, ele serve para vários meses e não é bem assim. Então, em áreas pequenas do nosso corpo, né, e isso serve para o rosto também, então, rosto, pescoço, braço, antebraço, a dose que você usa de protetor solar é de 1 colher de chá. Já áreas maiores se expostas, como tórax, abdômen, costas, coxas e pernas, você dobra a dose, que são 2 colheres de chá, tá? E aí, eu esqueci da regra das colheres de chá, o que é que eu posso fazer? Você vai fazer a técnica das 2 passadas, ou seja, você coloca uma camada maior de protetor solar numa área, ela absorve um pouquinho, e depois você passa uma segunda camada em uma quantidade assim abundante, tá certo? Bom, essa dosagem aí, as pessoas ainda não se acostumaram muito com essa questão da quantidade e do número, vamos dizer assim, porque tem protetor solar, fator 20, 30, 40, e aí isso tudo também é muito relativo, né, doutora? Na verdade, o FPS é que vai proteger contra a radiação UVB. O FPS mínimo que nós podemos usar, né, é a partir de 30, tá? Aí eu queria corrigir uma coisa também, que muitas pacientes erram na hora de passar. Por exemplo, no rosto, é um hábito colocarem assim, pegarem da bisnaguinha de gotinha por gotinha e irem passando no rosto, né? Você não sabe a dose que está sendo aplicada nessa quantidade. Então, a minha orientação é, coloque o correspondente a 1 colher de chá na palma da mão ou então no dorso da mão. E daqui você sai distribuindo no rosto, por exemplo, tá? Então, a quantidade sim é importante, porque caso contrário, você acha que vai estar protegido e na realidade não vai. E é importante também reaplicar o protetor solar, caso você ainda esteja exposto à radiação solar, ou mormaço, né, ou nublado, repassar a cada 2 horas, né? Mas tá, aí digamos que seja um dia em que a pessoa vai para um balneário, né, vai para uma piscina, você vai reaplicar antes de 2 horas, né? Saiu da água, saiu da piscina, saiu do igarapé, saiu da praia, olha, reaplica, tá? Porque ele já saiu na água, tá? E é repassar de 2 em 2 horas, por quê? Porque o próprio protetor solar, ele vai perdendo efeito na pele, tá? E lembrar que quando você passa o protetor solar, não quer dizer que você tem que ficar, não te dá a liberdade
de simplesmente ficar muito tempo exposto diretamente, tá? Na verdade, você vai se expor, você vai evitar se expor no período entre 10 da manhã e 4 da tarde, tá? Digamos que seja um dia de sol, né? Uma outra regra que é interessante para você saber se deve procurar uma sombra ou não a regra da sombra. Se você olha para o chão e a tua sombra ela é menor do que a tua altura, tá na hora de procurar uma sombra. E os medidas de protetor solar não envolvem só o uso do protetor solar, o que a gente compra em farmácia. Existem outras medidas também. Aqui na região amazônica, sabe, Sky, um hábito que eu não vejo muitas pessoas terem é de usar chapéu. Aqui na nossa região, todo mundo tinha que ter esse hábito de usar chapéu, né? E o chapéu que vai te proteger é aquele que tem uma aba de pelo menos 7 centímetros. E o ideal é que ela pegue todo o diâmetro da cabeça. Porque, veja bem, se você usa só o chapéu ele vai proteger o quê? Testa, nariz. Mas ele vai deixar de fora essas laterais do rosto, vai deixar de fora a orelha e essa porção aqui do pescoço, né? Então, se a gente usa um chapéu que cobra todo o diâmetro da cabeça, aba mínima de 7 centímetros, você protege essas regiões, tá? Mas é óbvio que ainda assim, como você tem um reflexo da radiação, né, seja de areia, seja de uma superfície refletora, né, então você tem que ainda passar o protetor solar ainda assim no rosto e nessas outras regiões. É muito importante a gente ter esses esclarecimentos, porque realmente são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Esse FPS, ele significa o que exatamente, doutora? Significa fator de proteção solar. Ele vai te proteger contra a radiação ultravioleta B, que é aquela radiação que ela prevalece no horário de meio-dia, que é aquela radiação que estimula a produção de vitamina D, por exemplo, né? E que é aquela radiação que te deixa vermelhinha, que te queima, né? Que é aquela que se você não se protege, você, nossa, eu tô vermelha, né? É esse tipo de radiação que ele protege. Nos protetores solares também você tem proteção contra a radiação UVA, mas geralmente o nível de proteção para a radiação UVA é 1/3 do FPS, né? Então a proteção solar maior é contra a radiação UVB. Então você fica a radiação UVA ainda filtros solares estão sendo desenvolvidos para aumentar esse nível de proteção contra a radiação UVA, que é aquela radiação que te deixa bronzeado, né? Que é aquela radiação que aumenta o risco de desenvolvimento de melanoma, por exemplo, né? Carcinoma espinocelular, tá? Então, assim, o conjunto como eu falei, não é só usar o protetor solar, né? São outras medidas que você tem que usar também. Sabia que as roupas, elas também podem te proteger contra o sol? Então, por exemplo, quanto maior for a malha, quanto maior a espessura do tecido, mais ele vai te proteger. Então, por exemplo, a gente vê os garis, né? Usando aquela roupa espessa, grossa, né? De brim. Aquela roupa, ela protege muito bem contra a radiação UVA, UVB, tá? Calça jeans protege muito bem, tá? Se você for usar, por exemplo, uma blusa de linho já passa um pouquinho mais, porque a gente vê que a trama do linho, a gente olha assim pelo sol, a gente consegue ver facilmente passando, né? Os raios solares, tá? Então, o linho já não protege muito bem, né? É interessante também o uso daquelas roupas com protetor solar, né? Elas são fresquinhas aqui para nossa região e tem gente que fala assim, não vou usar não porque eu sou muito calorenta, eu vou sentir muito calor aqui. Não é bem assim, gente, elas são fresquinhas, o tecido é bem arejado, tá? É confortável. Então, eu super recomendo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do câncer de pele, que é um problema, é uma doença que se manifesta a longo prazo, né? E ela está relacionada à questão do tempo de exposição ao sol sem proteção. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que é tão importante, né? A gente tem visto pessoas acometidas com essa doença na pele
e algumas delas até dizem assim, olha, nem me exponho tanto ao sol, mas assim, são exatamente esses detalhes que você acabou de explicar, que são exposições, até mesmo de forma indireta, que podem causar esse tipo de problema, né, doutora? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, Sky, porque os cânceres de pele, o câncer de pele mais comum que nós temos é o carcinoma basocelular. E é o tipo de câncer mais comum nos seres humanos, tá? Então, assim, para você desenvolver um câncer de pele, não é do dia para a noite. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a pele não sofre de mal de Alzheimer. E o que isso quer dizer? Que o efeito da radiação ultravioleta ele é cumulativo, né? Ele vai se acumulando ao longo de toda a nossa vida, desde que a gente é bebê. E um dos principais fatores de risco para você desenvolver câncer de pele no futuro é justamente a exposição solar lá na infância. Então, às vezes eu dou um diagnóstico de um câncer de pele, aí o paciente fala assim, mas doutora, eu não entendo. Eu não pego sol, exatamente como você falou. Aí eu digo, não é somente hoje, entendeu? Isso aqui, essa lesão de pele que você apresenta é reflexo da exposição solar que você teve ao longo de sua vida, né? E a conta tá chegando agora, né? Infelizmente, tá? Então, assim, a partir de agora, aí eu ensino todas as medidas de fotoproteção que eu acabei de falar previamente para você, entendeu? Então, realmente, temos que proteger a pele, inclusive, essa educação, ela tem que chegar às próprias crianças, né? Como é importante. Alguns tipos de câncer de pele, eles vão se expressar no futuro pelo efeito cumulativo, assim, esse sol que, digamos assim, um agricultor que pega sol todo santo dia, né? E tem outros tipos de câncer de pele que vão se expressar pela uma exposição intermitente, assim, digamos, um fim de semana que você pega, né? E que se queimou naquele dia, assim, daqui a alguns anos você pode ter um reflexo, né? Pode surgir um câncer de pele específico, tá? Então, todas essas medidas, a gente vai colher esse fruto ao longo do tempo, com essas medidas de proteção. Tem também uma questão muito interessante que é a maquiagem, né? A gente adora se maquiar, usa base, usa blush e tal. E tem muitas maquiagens que contêm protetor solar. Queria que você comentasse um pouco sobre a eficiência ou não desse tipo de protetor solar que está contido nas maquiagens. Ótima pergunta. Se você for avaliar os rótulos dessas bases, por exemplo, geralmente o FPS é de 15, é muito baixo, né? Lembra que eu acabei de comentar que o mínimo que para nossa região é que tem um FPS acima de 30. Digamos que você compre, tudo bem, uma base que tem um FPS de 30. Mas quando você vai passar essa base, você coloca a quantidade de uma colher de chá. Se você coloca, ok, você está se protegendo adequadamente. Só que não é assim que nós mulheres fazemos, né? A gente vai colocando, é a técnica do dedinho, o bisnaguinho vai botando, espalha, vi que cobriu bem, ok, né? Para mim tá boa a maquiagem, tô satisfeita. E a proteção? Você acha que realmente você está protegida? Porque você colocou a quantidade de uma colher de chá, isso você não sabe se colocou, entende? Então, a resposta é, o uso de maquiagem com protetor solar é seguro ou não? Aí depende da maneira como você aplica. E tem que, como eu falei, e tem que reaplicar, né? Se você vai usar maquiagem, vai se manter exposto ao sol ou muito próximo ao sol, aí você tem que reaplicar. E a mesma quantidade, né? De uma colher de chá, tá? Não precisa lavar o rosto, né? Você pode tirar o excesso com um lencinho seco e reaplica a mesma quantidade por cima. E uma coisa também Fica boa pra gente, né? Mulheres podem usar suas maquiagens com protetor solar, reapliquem, usem direitinho e fiquem maravilhosas, porque estarão protegidas. Olha, a gente conversou aqui com a doutora Silva Nakajima, muito obrigada
por sua disponibilidade, por suas dicas. É muito importante nesse verão amazônico com chuvas intensas, a gente está sempre protegida e a pele da gente é uma coisa tão importante, né? A nossa autoestima com uma pele bonita é muito importante. Muito obrigada por sua participação. Né? Fechou aqui a nossa entrevista com a doutora Silva Nakajima. E assim a gente encerra a entrevista do dia. Daqui a pouco a gente está de volta.